Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. Caros ouvintes internautas, sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresenta o 27º Seminário Lar Francisco de Assis. Bloco 4, Federico Menezes de Pernambuco. De um escritor que eu não sei se vocês já ouviram falar, ele não é dos mais famosos. Ele é francês e ele causou um impacto muito grande no seu processo de conversão. De alguma forma, ele rejeitava o cristianismo como todas as religiões. O cristianismo, especificamente em função do Tribunal da Santa Inquisição e devido às cruzadas, que historicamente, essas são duas manchas do cristianismo. Aliás, do movimento cristão. Especificamente, o movimento católico. Inquisição e as cruzadas. Então, ele não aceitava, sob hipótese alguma, que as pessoas pudessem idolatrar um líder que fazia os seus seguidores invadir povos, torturar pessoas e matá-las, em nome da sua mensagem. Na verdade, é uma interpretação equivocada, porque ele estava confundindo os defeitos dos seguidores com a beleza do conteúdo. Ele não estava se detendo do conteúdo, ele estava preso a o que os homens estavam fazendo na época medieval, fizeram e posteriormente também. Então ele guardava um sentimento muito complexo sobre isso aí. Ele tinha uma irmã, esse escritor, chamado Elizabeth. A irmã dele, ao contrário, também culta como ele era poliglota, ela também. Mas a irmã tinha uma simpatia pelo Evangelho. Teve um problema pulmonar. E os médicos recomendaram a Elizabeth que ela fosse para uma cidade, um ambiente, um país, uma localidade, de um clima mais ameno, onde ela pudesse cicatrizar os problemas pulmonares. E ela foi, então, em direção a cidade passou em Corinto e estabeleceu em Éfeso. Como ela era admiradora de Paulo de Tarso, ela quis conhecer o lugar onde Paulo havia pregado. E ela foi até onde era uma pequena capelinha e ela ficou muito emocionada, porque Paulo havia pregado naquele lugar. Foi quando alguém lhe emprestou o Evangelho do Cristo no grego clássico. E ela sabia grego clássico. Ela leu e se apaixonou por Jesus. Porque a tradução do grego é muito mais bela do que a tradução nossa em português. Muito linda. E ela escreveu para o seu irmão, que era da Academia Francesa de Letras, escreveu desafiando-o a ler o Evangelho de Jesus no grego. E como ele aceitava, gostava de desafio, mesmo indicação para um livro religioso, ele resolveu ler o Evangelho no grego clássico. E quando ele leu, se apaixonou por Jesus. Ficou tão apaixonado que ele escreveu 4 livros sobre o Evangelho.
4. 3, especificamente o Evangelho, e 1 sobre os Atos dos Apóstolos. Cada um deles dessa grossura. Lembra da professora de ontem? Ela não ia ler nunca. O nome do escritor é Ernesto Renan. Grande escritor. Era descrente e ficou tão empolgado ao ler a respeito que os seus olhos mareavam sempre que ele estava lendo o Evangelho. E escreveu esta obra-prima. Foi os livros da sua vida. Os 4 Evangelhos e mais os Atos dos Apóstolos. Para vermos o impacto que ele causa. A mudança e a transformação que ocasiona o conhecimento do Evangelho. De alguma maneira a gente para pensar por que é que nós temos tantos cristãos no mundo e vemos tanto pouco cristianismo vivendo. A Terra já é evangelizada? Hã? Não. Por quê? Oi? Porque as pessoas não vivem. E por que as pessoas não vivem com Cristo? Não é fácil salvar. Aí a resposta assim, em defesa própria nossa, né? Não é fácil. Só Jesus na causa. Não, gente, sabe qual é a diferença? Vou esmiuçar. Vocês estão corretos na colocação. Vou só esmiuçar melhor o fato. Existem 2 movimentos no processo da nossa espiritualização: adesão e conversão. A grande maioria dos religiosos, inclusive cristãos, aderem, mas não se convertem. E qual a diferença entre adesão e conversão? A adesão é de ímpeto, é do momento, pode ser no estalo. Vamos dizer que ela nunca tinha escutado a palestra espírita. Aí foi convidada para um amigo, chegou aqui, gostou da palestra. Aí sai dizendo assim: meu Deus, a partir de hoje eu sou espírita. Eu não sabia que o espiritismo era assim. Ela está convertida? Não, aderiu. E aí fica o tempo todo. É o que acontece com a maioria de nós cristãos. A gente adere. Aderir é fácil, é relativamente fácil. Basta uma boa palestra, basta uma dor, basta um fenômeno e a gente está ali. Mas os padrões internos não se modificam. A adesão é sempre o primeiro passo, mas é preciso dar os outros. E os outros é um processo. Conversão é um processo. É relativamente lento, dependendo de cada um. Pode alguns acelerarem. A conversão é mudança das estruturas íntimas que nós estabelecemos. É mudança das raízes da nossa experiência. Conversão é a coragem que temos que implementar em nossa vida para sermos diferentes. Para sermos outros que não mais aquele que existia. Vamos pegar um dos mais extraordinários símbolos do processo. Paulo de Tarso. Muita gente fala assim: Paulo de Tarso convertido de Damasco. Para mim não. Paulo de Tarso em Damasco aderiu ao cristianismo. Ao ver a figura gloriosa de Jesus, numa visão medianímica, e ao escutar a sua voz indagando: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele sofreu um impacto e um verdadeiro turbilhão. Ficou inclusive cego temporariamente. E quem o curou, devolveu a luz dos olhos, foi a pessoa que ele ia perseguir lá em Damasco, Ananias. Jesus inspirou Ananias para procurar Paulo de Tarso naquela hospedaria e devolveu a luz para ele. Mas vejam só, Paulo era uma pessoa muito inspirada. Era um orador carismático. Era a grande esperança do judaísmo. O Sinédrio lançava muita confiança no futuro doutor da lei grandioso. E ele, com o mesmo ímpeto que ele teve de perseguir os seguidores de Jesus, em defesa, com muita sinceridade, em defesa de Deus, ele achava que Jesus era contrário a Deus. Então ele não fez por maldade, ele fez por completa ignorância do fato em si. Mas com o mesmo ímpeto, ele voltou e foi na própria sinagoga de Jerusalém pregar, falar do texto antigo, e no meio disse: o Messias já veio e é Jesus. Pronto.
quase que era apedrejado, só não foi porque era ele, mas foi escorraçado. Como ele poderia pregar, como ele poderia ser convertido se ele nem sabia o que Jesus ensinava? Ele viu Jesus transcendental, mas ele não sabia o ensinamento e a essência. Foi aí que recomendaram ele para o deserto, levou, aí sim, pergaminhos com que Jesus havia ensinado, e ele levou e passou 3 anos no deserto, lendo, meditando e trabalhando na tapeçaria. Quando ele voltou para começar a sua missão, aí sim, ele entrou no processo da sua efetiva transformação, da sua conversão. E não foi de fato fácil. Porque no meio do caminho ele diz aquela frase que todos nós conhecemos: o bem que eu quero fazer, este eu ainda não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu ainda faço. Mostrando o embate, a luta entre o ser antigo e o ser renovado. Já perto do final da sua desencarnação, já próximo à desencarnação, ele lançou a frase que mostra a sua conversão: não sou eu mais que vivo, Cristo é que vive em mim. A conversão se completa quando os nossos padrões mentais, morais, emocionais, éticos, comportamentais refletem maior proximidade com a luz que desceu dos céus. E é o consolo de vida. Ser consolado não é a gente viver querendo o tempo todo receber alívio. Não é orar o tempo todo pedindo a Deus. A gente pode pedir, não é contra a lei de Deus pedir. Até porque a gente tem necessidade, sim. O problema é quando a gente converte a oração apenas em pedido. O problema é quando a gente não se mexe para mudar, querendo que Jesus resolva todos os nossos processos, quando na verdade os processos que enfrentamos estão relacionados com a maneira como a gente é. Então como é que Jesus vai alterar uma coisa que é dentro da gente? Ele pode até aparecer para a gente um dia, mas quem tem que fazer a mudança somos nós. Enquanto a gente não fizer esse processo, a conversão não se dá. É por isso que os cristãos hoje, com exceção de vocês, são amarelos, pagos, doentes, angustiados, saltando, sonombado, cadaverno, sepulcral, atormentado, deprimido e ansioso. Não é não? Pergunta aí o atendimento que ele faz aos pacientes. Se fizer uma estatística, a maioria é cristão, religioso, amargurado, insatisfeito, infeliz, com a coluna troncha, todo desarrumado. Como Deus quer, então tá bom, né? Não, eu estou cheio de mazela. Então Deus não quer isso, não. Deus não quer a gente cheio de mazela, não, gente. Ele fez a gente para brilhar, evoluir, crescer, tomar posse rédeas da nossa herança divina. Esse é o final e o objetivo da nossa construção. A grande seta, e eu disse isso ontem, por que é que todos nós queremos ser felizes? Porque isso é o DNA de Deus dentro da gente. Quando Deus nos criou, Ele colocou como seta, será feliz. Agora, para ser feliz tem que ter um mérito. Não vai ser dado de graça. Eu vou te dar todo o potencial. Você vai ser divino. Você vai ter poderes fantásticos. Você vai carregar a luz dentro de você. Você vai poder curar um cego, fazer um paralítico andar, limpar as feridas do leproso. Você devolverá a escuta para quem não consegue mais perceber sons algum. Você vai poder fazer tudo isso. Mas para fazer tudo isso, é preciso que você mova-se de dentro para fora. Se estiver desperto, do tamanho de um grão de mostarda, irás dizer para esta montanha: retira-te daí. A montanha de dificuldades. Não é montanha física, não. Não vá testar a fé de você na parede do seu quarto. Se for, fecha a porta, senão vai ser internado. Sai daí e a parede não vai sair. É a montanha de dificuldades, de problemas que a gente é capaz de resolver. No digno sermão da montanha, ele diz isso. Diz que a gente é o sal da terra e a luz do mundo. Aí olha para o nosso amigo aqui, ele pode curar o leproso instantaneamente. Se ele colocar em movimento a força que há. A gente não consegue pelas deficiências naturais que ainda temos e não combatemos, e pela fé nós temos. Ele já está rindo aqui com aquele aviso assim, esse cara está doido. Ele não convive comigo, ele não sabe. Lógico, nós temos problema, mas Jesus não mente. Ou mente?
Não, né? Mente, gente? Não? Tem certeza? Gente, então sem convicção, não tem? Gente, Jesus mente. Nossa, Senhor! Então, quanto mais puro é o Espírito, mais verdade ele é. Então, se ele diz que a gente pode fazer, a gente pode fazer. Não tenhamos dúvidas. E ele, veja que ele não disse no Sermão da Montanha, seja perfeito para você curar. Não. Ele disse que a gente pode fazer. Agora precisa ter conquistas. A nossa amiga, você pode andar sobre as águas, sem afundar. Tu acredita nisso? Sim. Vou fazer como Jesus. Como uma pessoa titubear. Você acredita mesmo que pode? Maravilha. Vai sair flutuando daqui. Quero ver. Quero ver. Nossa querida amiga aqui pode multiplicar pães e peixes. Com a inflação do jeito que está. Que maravilha. E Teresa. Quem é Teresa? É você? Teresa. Pessoas com endometriose, com feridas uterinas, com problema cardíaco, você pode curar. A Teresa pode dizer, eu não curei nem a mim. Não é, Teresa? Mas quando a gente se move para curar os outros, você faz um processo de autocura. Porque por desejar aliviar a dor de alguém, você já é digno da sua dor ser aliviada. É da lei, gente. É da lei. Se eu me movo para trazer esperança para alguém, é da lei que eu recebo a vibração da esperança. É da lei. Essa lei está estabelecida com perfeição infinita fora. É por isso que quando Cristo orientou a prece, o Pai Nosso, né, ele fala de louvação, ele fala de gratidão. E o pedido que ele coloca no Pai Nosso não é nem desse que a gente pede. Qual é o pedido que ele coloca no Pai Nosso? Hã? Quem se lembra? Como é o Pai Nosso? Ele lembra o Pai Nosso, né? Pelo amor de Deus, pelo menos isso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí, primeiro grande pedido que é inserido. Não seja a minha, mas a tua vontade. Porque a vontade de Deus absorvida por nós é equilíbrio, harmonia, integridade, bem-estar e felicidade. E alguém tinha pedido, quando Marta chegasse, eu avisasse. Né? Alguém pediu, quando Marta chegasse, você avisa. Chegou logo cedo, fazia pouco tempo, eu esqueci. Mas a parte engraçada sou eu, só. Então, gente, essa mensagem do consolo que desceu dos céus, que hoje nós estamos comemorando, hoje que eu falo este ano, 160 anos da grande mensagem. No próximo ano continuamos, né? É o início, não vai parar nunca. Os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Pois é, né? Atrás é atrás, fazer o quê? Pois é, e olha como a luz é fantástica. Quanto mais persegue a luz, ela cresce. Quer despertar o interesse das pessoas? Proíbam o livro. Todo mundo contra. Todo mundo contra o livro que está proibido. Auto de Fé de Barcelona. Kardec escreveu um artigo assim, batendo pesado, porque queimaram, a igreja queimou os livros espíritas, tudo em praça pública. Aí o Espírito Verdade veio e disse, não defenda nada. A queima dos livros será a nossa melhor propaganda. Barcelona era uma cidade, ainda é, de universitários. Tu sabe estudando como é. Quando eu vi aqui, todo mundo começou, puxa, o que tem ali naquele livro? O que é que tem naquele livro? Aí começou, não, é um livro dos espíritos são seres de outro mundo. Nunca Kardec vendeu tanto livro. O pessoal do Barcelona tudo pedindo a ele, e ele mandando. Foi a melhor propaganda para a mensagem espírita. Bateu, cresce, não tem como. É assim que acontece. Eu acho que já contei aqui, eu fui fazer uma palestra, no final da década de 80, 88, eu acho, 89, eu fui pela primeira vez para a cidade sertaneja lá de Pernambuco, de Afogados da Engazeira. Peguei o ônibus, viajei na época 8 horas de viagem. Cheguei 5 horas da manhã. Desci do ônibus, o senhor que me chamou, ele até já desencarnou, meu querido amigo Renê,
Me abraçou, mas eu notei meio triste. Por que houve? Você está tão assim? Você fez essa viagem todinha. Eu acho que não vai ter ninguém lá na Câmara de Vereadores, onde ia ser palestra à noite, no sábado. Eu disse, por quê? Não, porque a igreja lá tem um cardeal, né? É um pobre. E o cardeal passou 2 semanas na igreja dizendo, não vá ninguém para a Câmara. O demônio vai estar lá. Aí eu disse a ele, olha, fica tranquilo, se tiver uma só pessoa, valeu a pena. Não, Fred, mas vale a pena, rapaz. Se um coração só estiver lá para ouvir, já vai valer. Aí de tarde eu tive encontro com os trabalhadores da casa, voltei para a casa dele, tomamos um banho, lanchamos e tal. Quando foi mais ou menos 7h20, a gente saiu para a Câmara de Vereadores. A palestra era de 8 horas. No caminho, eu estava atrás, Renê estava de lado do carona e um senhor dirigia para ele. E ele ligou para um trabalhador que estava na Câmara de Vereadores. Quando ele ligou, gente, eu escutei e vi a expressão de Renê assustado. Ele disse, o quê? É verdade isso? Aí ele disse, pronto, fecharam até a câmera. Lá vou eu falar na calçada. Sem microfone, sem nada. Aí ele, rapaz, eu esperando, eu já curioso, doido que ele terminasse a ligação para saber. Quando ele terminou, virou para mim e disse, Fred, a Câmara de Vereadores está super lotada, não entra mais ninguém. Tá vendo que propaganda? Todo mundo queria ver o demônio. Quer instigar, proíba. Resultado? Cheguei lá, a esposa do prefeito, o presidente da Câmara, tudo com câmera filmando para pegar o demônio. E eu, na época, gente, se hoje eu fui designado músico, eu era quase um deus. Os cabelos enormes, né, Larissa? Cabelo, camisa colorida. Era uma figura. E aí eu cheguei, não entrava nem espírito desencarnado nada. Eu cheio de carro. Fiz a palestra, que o tema foi o que é o Espiritismo. E quando terminou, veio a esposa do prefeito, todo mundo, olha, qual é o livro que eu posso conhecer? Aí ele disse, livro dos Espíritos. O outro, faça isso. Assim, foi uma maravilha. Então, quando a sombra quer criar problema, ela está divulgando a luz. Está divulgando a luz. E quando ela quer criar problema nos nossos passos, por exemplo, se vier para cima, eu digo, olha, brigar comigo é fácil. Eu sou graveta, mas vai brigar com o meu chefe? Eu mando para ele. A minha é fácil derrubar, agora Jesus ele não consegue. Então, gente, esse movimento transformador da nossa vida é, sem dúvida, o consolo que vem do céu. Porque ele consola libertando a gente. Quer consolo maior do que você vencer, por exemplo, o medo da morte, ou pelo menos conquistar a esperança por saber que é imortal? Olha que consolo maravilhoso. Que consolo sublime saber que, apesar dos nossos defeitos, nós teremos novas oportunidades aqui ou mais além, de trabalho, de progresso, de aprendizado, de correção. Que consolo sublime saber que você vai reencontrar seu pai, sua mãe, seus filhos, que partiram antes de você. Consolo melhor do que mesmo causando vergonha, você dizer, poxa, quando chegar no mundo espiritual, eu não devia ter agido assim. Eu fui prepotente, ou então fui preconceituoso, eu fui indiferente, eu não devia ter feito isso. Mas isso é bom, não para você ficar preso na autocondenação, mas para que gere uma reflexão de mudança de padrão. Esse é o consolo que o Evangelho traz para a alma, é o refrigério, é o bálsamo, é o lenço luminoso de estrelas que enxuga as nossas lágrimas. É sem dúvida o brilho que se acende, a chama que cintila na plena noite das nossas provas e dores. É no meio das nossas angústias e incertezas que este consolo se transforma num bálsamo. E é no momento em que nós estamos anêmicos, com fome de paz, que aparece o fruto divino do Evangelho. É por isso que esse é o consolo que vem dos céus. É o consolo que compreende, que nos acompanha. É o consolo que nos segue em todos os pontos.
em todas as áreas, em todos os instantes, aonde estivermos, com quem estivermos. Estejamos sorrindo, estejamos em lágrimas, estejamos no momento feliz ou nos instantes mais desafiadores, diante da prova de um familiar querido, ou diante da queda de um coração amado, diante das nossas próprias fragilidades, o consolo verte dos céus. Ninguém nunca estará sozinho. Jamais estaremos sozinhos no meio dessa trajetória, no meio desse ciclone que trabalha pela nossa redenção. Essa mensagem é uma mensagem que deve calar fundo dentro de nós. E por isso mesmo, tomado desse sentimento de carinho e de respeito, voltarei para dar um fechamento, mas eu gostaria que o meu amigo Fernando viesse até aqui para falar um pouco para nós. É um grande desafio, né? Falar depois de Fred. Nossa. Sem ficar. Antes da gente começar, eu queria esclarecer o que Fred falou, dizendo que a minha esposa era o anjo, né? Em contrapartida, eu não preciso dizer o que eu sou, mas isso seria o entendimento de todo mundo, né? Mas na verdade eu vou dizer o que ele quer dizer com isso. Fred, como é muito meu amigo, conhece minha vida, sabe que quando a minha esposa não gosta de uma coisa, ela pega a toalha, dá um nó na ponta, molha e bate nas minhas costas, porque não deixa marca. E com isso ela acha que não vai ser cobrada quando for para lá, né? E Fred quis aqui colocar isso, né, para que eu não chegasse, quando chegasse em casa, eu não levasse uma toalhada nas costas. Mas, belíssima apresentação, falando do nosso Evangelho, do instrumento que nós temos, de todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, ensinamentos estes que ainda, ou melhor dizendo, começamos agora a compreender. E quando eu falo começamos, eu falo todos nós, inclusive a ciência, começa a compreender o que Jesus nos trouxe, a importância de tudo isso. Se a gente bem analisar e bem pensar, a fé que remove montanhas, ela precisa ser trabalhada a partir do nosso autodescobrimento, quem nós somos, o que viemos e o que podemos fazer. Porque essa fé hoje, já sendo estudada e comprovada cientificamente, ela é capaz de mudar as situações. Ela é capaz de alterar moléculas. Ela é capaz de mudar até códigos do nosso DNA. E tudo isso vem por meio de comprovação científica. Para que as pessoas que precisam de uma comprovação possam ter acesso e se modificar. Mas Jesus, naquela época, começou a pincelar de modo que, na época, pudéssemos compreender, mas que essas pinceladas de Jesus em seu Evangelho servem hoje de base para essas comprovações científicas, que nada mais, nada menos endossam o que Jesus trouxe. Jesus nos pediu para não nos preocupar com o dia de amanhã. O que ele quer dizer com isso? Que ficássemos no hoje, no agora, no presente. E se a gente for e tiver acesso, quem tem o livro Jesus no Lar, psicografado por Chico, no capítulo 22, vai poder desfrutar de uma belíssima passagem chamada Divino Talismã. E que Jesus, que é ali querido pela mãe de João e Tiago, para que ele mostrasse ou apontasse se existia algo mágico que pudesse trazer felicidade ou mudar a vida deles. E Jesus disse que sim, que existe, que é comum a todos nós. Sem esse talismã,
não poderia as obras do Pai serem realizadas. Que esse talismã favoreceria inimigos a se transformarem em amigos, a doenças serem curadas, a evolução da arte e da ciência, ou seja, tudo se modificar. E aquilo encantou a mãe de João e Tiago, e queria saber o que era. Ele disse que esse divino talismã era o momento em que estávamos atravessando. Era o presente, era o agora. E cada minuto de nossa alma é revestido de imenso poder de transformação, quando faltado ao bem. Então nós podemos mudar. Agora, não é como as pessoas dizem assim: olha, por que você não começa a fazer atividade física, entra na academia? Segunda-feira eu começo. E nunca começa, porque nunca chega essa segunda-feira. Se a gente não muda agora, a gente não vai mudar depois. É este o momento que a gente precisa trabalhar. É essa mudança que a gente precisa ter como atenção em nossas vidas. Fred trouxe um ponto muito importante entre você ser adepto e você se converter. A gente pode estar aqui escutando palestras maravilhosas. Eu vou compreender. Não significa que eu aprendi. Para que eu possa aprender, eu preciso colocar em prática na minha vida, de forma que aquilo se torne espontâneo na minha vida, assim eu vou aprender. Porque toda vez que a gente diz, a gente se predispõe a fazer algo que a humanidade em geral tem dificuldade de aceitar, a gente já coloca um e se? Ou será que eu não consigo? Ou não sou capaz? Essa condição nos faz emperrar em nossa fé, que tem que começar em nós mesmos. Se a gente não se descobrir, a gente vai ficar sempre à busca de algo que não está lá fora. E Deus está em todos nós. Deus sabe de tudo. E Deus pode tudo. Se eu enfrento um problema, se eu enfrento uma dificuldade, qualquer que seja, é porque Deus sabe que eu estou enfrentando aquilo. Se Deus quisesse, poderia retirar da minha vida. Poderia ou não poderia? Mas se aquilo ainda permanece na minha vida, é porque eu preciso aprender alguma coisa. Eu preciso, a partir dali, de melhorar em alguma coisa. Certa vez eu estava fazendo uma palestra, e durante a palestra eu escutava uma voz na minha cabeça dizendo assim: cuida daquela menina ali que está com bengalas, né, com muletas. E olhava assim para a plateia, não vi ninguém com muleta. Nossa, agora eu estou ficando doidão. E aquilo ecoava, ficava repetindo, e eu procurava e nada. Isso eu vou deixar para lá, porque pelo amor de Deus, não tem ninguém com muleta. A não ser que seja invisível, não vejo, né? Espírito não vejo. Pois bem, terminou a palestra, onde todo mundo se levantou, eu saí cumprimentando algumas pessoas, aí eu vi uma jovem levantando com dificuldade, tocando as mulheres. Eu fui até ela. Só não me pergunte por quê, mas eu preciso lhe acompanhar. Ela achou estranho, senão não é me acompanhar até em casa, é lhe acompanhar. Você vai visitar o consultório, eu vou lhe acompanhar. Isso aí é pedido da espiritualidade. E assim ela fez. Ela sofreu uma queda, ela foi à academia, e aí resolveu fazer alguns exercícios que não estavam dentro do padrão. Escorregou, caiu e quebrou, fraturou a L1. Ela ficou paraplégica, já fazia 6 anos. 6 anos de tratamento, fisioterapia, e chegou um ponto que ela viu um certo crescimento, que ela saiu da cadeira de roda, mas ela não conseguia andar, ela arrastava o quadril com o auxílio das coletas. E ali, psicologicamente, ela começou a declinar, porque ela não viu evoluir, muito tempo estagnada na mesma condição, ela começou a perder a fé. E aí ela perdeu a fé também, porque ela começou a lembrar do que os mestres disseram a ela: você não vai voltar mais a andar.
você vai viver em função ou de uma cadeira de rodas ou de muletas. Você não vai voltar mais a ficar livre das muletas. Ou seja, essa informação teve mais fé para ela. Ela acreditou muito mais do que ela poderia mudar, poderia transportar a montanha. Então ele começou a declinar, começou a voltar a depender mais das muletas e ter mais dificuldade de se locomover. A gente começou a acompanhar. E tudo foi mais fácil porque ela era espírita. Então eu poderia conversar com ela abertamente. A primeira coisa que a gente começou a trabalhar era tirar essas barreiras que impediam que ela tivesse fé. Fé nela. Porque ela tem fé nela. Ela está tendo automaticamente fé em Deus. E a gente começou a fazer um trabalho. Pulando aqui, né, aqui que foi feito o operacionamento. Ela voltou, ela recuperou o andar dela. Óbvio que o que estava impedindo ela progredir era simplesmente a falta da fé. Não foi milagre. Eu não fiz nada. Eu só fiz ela acreditar. Eu só fiz com que ela fizesse ecoar na cabeça dela as palavras de Jesus. O Evangelho, os ensinamentos de Jesus, nos traz todas as ferramentas para que possamos nos superar. Se eu não consigo superar, é porque eu ainda não aprendi com aquela lição que eu preciso aprender. Todos nós passamos por dificuldades. Alguns superamos, outras ainda estão se enfrentando. Então vamos mudar a forma de ver essa dificuldade. Ao invés de ser um problema, um grande sofrimento, que seja uma lição que eu preciso me debruçar e tirar dela o aprendizado. Isso vale para tudo. Eu trouxe um exemplo dela. Mas aqui a gente passaria um dia trazendo exemplos para que a gente pudesse entender. Nós temos condições. Certa experiência feita em laboratório, onde um doador foi tirado dele as hemácias, foi analisado o código das hemácias, né, do DNA ali, e colocado tanto eletrodos nas hemácias como nele, e ele, o doador, recebia estímulos emocionais, estímulos que faziam ficar bem, muito bem, estímulos que faziam ficar muito mal, emocionalmente falando. E em tempo real, as hemácias apresentavam mudanças no código genético. Quando ele se sentia muito mal, que trazia uma lembrança, uma memória negativa, as hemácias, a codificação genética era como se ela fosse encolhida, e ele perdia alguns códigos. Quando ele se sentia bem, feliz, emocionalmente, recuperava. E começou a distanciar ele das hemácias. Colocava em outro quarto, monitorado em tempo real. E o resultado era o mesmo. E começou a afastar um do outro, até quando resolveram parar a experiência. Quando um estava a 80 quilômetros de distância do outro. Então, gente, é muito importante a gente entender que as nossas emoções, elas também interferem na forma como a gente vê o mundo, na nossa percepção. Estou vendo que as crianças já estão ali, não tem muito tempo. Mas eu queria trazer isso para vocês. Vamos mudar a nossa perspectiva, a forma como a gente vê a vida, para que a nossa percepção de vida seja também diferente. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo para todos vocês. Gente, as crianças vão se apresentar e depois o coral. Eu quero agradecer a vocês que desde ontem deram para mim, também para o Fernando, um banho de luz, magnetismo, de amizade, de carinho. Gratidão, e já viajo após o almoço para Recife, levando, como sempre, esse perfume da amizade de Alagoas. Saibam que, seguindo para Pernambuco,
vai um coração vibrando de saudade e de contentamento. Até a próxima. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Quem é? Cadê o Vespa? Tão grande eu procurando ele. Aliás, eu estou notando, hein, cara? Eu não sei se eu estou diminuindo ou ele continua crescendo. E todo ano ele aumenta um pouquinho. Pode. Eu queria que vocês recebessem com uma salva de palmas as crianças da evangelização da nossa Trouxeram então alguns pequeninos para que eles impusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Mateus capítulo 19, versículo 13 a 15. Agora vamos levantar para todo mundo cantar junto a música. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu ajudo alguém. Quando a paz me vem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que a paz me vem. Quando enxergo alguém, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu enxergo alguém. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu ajudo alguém. Quando a paz me vem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que a paz me vem. Quando enxergo alguém, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu enxergo alguém.
bem. Quando ajuda alguém, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu ajudo alguém. Eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu bem. Quando enxerga eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu enxergo bem. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Gustavo Campos. Tenho a honra de dizer que sou maestro desse grupo há muitos anos, né, Beto? A gente até esquece quantos anos. Estamos juntos aqui, 9 anos. E todas as vezes eu venho aqui fazer um apelo. Quem quiser cantar no nosso coro, o nosso ensaio são todas as terças-feiras, de 19h30 às 21h30, aqui no auditório. Nós temos essa dádiva porque Deus nos dá esse dom da música, que é algo muito sublime, onde a gente sabe que é uma arte que eleva, que nos dá vida, que nos aproxima de Deus, certo? Então, o nosso repertório é muito eclético, a gente tanto faz algo da atmosfera espírita, como a gente também faz algo do cancioneiro nacional. Este ano nós estamos trazendo duas novidades. A primeira vai ser a Ave Maria do Morro e a Nivelton Martins, e a segunda, um grande clássico, esqueci o nome da pessoa, Almir Sater, que é Tocando de Frente, né? Foi solicitado para a gente cantar a Casca de Vaca. Só que eu disse, pessoal, eu não tenho coragem de publicar, pessoal. Ao piano, Leslie de Albuquerque, e a primeira peça que iremos cantar faz menção a este lar, que tanto abriga, que tanto acolhe, né, esses nossos irmãos, e vamos cantar a oração de São Francisco. Thank you.
Nossa querida Clode falou lá na Clara Luz. Ela está ali. Clarinha, vem cá, por favor. Então, como vocês sabem, filho de Pitinho é, né? Ela tem um recado para dar para nós. Dia uma criança me parou, olhando nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escola para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho uma grandeza dentro do meu coração. Chegou ninguém suporta mais o desamor, mas pela paz, pelas crianças, pela paz, pelas florestas, pela paz, pela coragem de mudar, mas pela paz, pelas justiças, pela paz, a liberdade, pela paz, pelas belezas de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora, chegou a paz. Ninguém suporta mais o desamor, mas pela paz, pelas crianças, pela paz, pelas florestas, pela paz,
por luz e canto, assim o coração não aguenta, né? Nossa. Obrigado, Wesley, obrigado a todos. Gostaria agora que todos nós nos colocássemos em vibração, porque teremos o nosso momento de prece final, e eu gostaria de convidar e chamar para fazer nossa prece nosso querido amigo e irmão Frederico Menezes. Olha, gente, quem manda ser músico? Vamos fazer nossa prece, agradecendo a todos. Querido amigo Jesus, em meio a tanta luz que nos envolveu nesta manhã, nas bênçãos da arte luminosa e da palavra inspiradora, te agradecemos. Sabemos que as provas reaparecerão, mas a despeito dos seus espinhos, amanhecerá. Ainda que longa noite das lágrimas e das dores, amanhecerá. Mesmo diante das quedas e dos tropeços quase sempre inevitáveis, amanhecerá. Pé vargando, mares bravios e relâmpagos ameaçadores, amanhecerá. Porque tu estás conosco, tuas mãos lúcidas nos amparam, o teu braço amigo é a nossa fortaleza, e o teu coração é o albergue luminoso a nos agasalhar. A despeito de tudo, e apesar de tudo, ameaçará. E a luz desta manhã estará conosco, séculos afora, noites adentro, e amanhecerá. Por isso, mesmo com as dores da alma, saibamos, pois, que o consolo dos céus não nos faltará, e por isso mesmo, na certeza deste encontro, repetimos para ti, Senhor nosso, amanhecerá. Que Deus abençoe a todos e possam retornar em vibrações de paz e de conforto. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresentou o 27º Seminário Lar Francisco de Assis. Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita. Aqui você navega em ondas de luz. Há 8 anos surge no movimento espírita alagoano o Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita. A princípio com a web rádio Deus Conosco, onde todos nós navegamos em ondas de luz 24 horas por dia. Junto com a web rádio, veio a realização do primeiro Fórum de Comunicação Espírita. E em janeiro de 2025 teremos a realização do 6º Fórum de Comunicação Espírita no 3º milênio. No meio desse caminho tivemos o primeiro Fórum Internacional de Comunicação Espírita, com a participação de expositores do Brasil e do mundo.
No período da pandemia, dinamizamos o nosso canal no YouTube, que em pouco tempo conquistou o respeito e a confiança dos demais canais espíritas, recebendo programas e transmitindo as nossas produções para diversos desses canais. Nesse caminho caímos, mas não paramos, não lamentamos, levantamos e continuamos a caminhar e a produzir conteúdo para o bem, para o amor, que elevam as criaturas humanas. Hoje temos parceria com mais de 70 canais espíritas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, propiciando que a mensagem espírita alcance a muito mais corações. Em seguida lançamos o Deus Conosco Podcast para aqueles que gostam de um conteúdo de qualidade em áudio. E finalmente surge a revista espírita Deus Conosco. Uma publicação bimensal, digital, com artigos traduzidos para vários idiomas e com leitura inclusiva. A revista espírita Deus Conosco está em sua 20ª edição, com a participação de conhecidos articulistas do Brasil e do mundo. Em junho de 2024, passamos a compor com vários canais a TV RS Esperança, um canal do YouTube, 24 horas no ar, direcionado à população do Rio Grande do Sul. Assim se passaram esses 8 anos, muito trabalho, muita luta, muita união e muito amor na nobre tarefa de divulgar a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Mais anos virão, e nós continuaremos a nossa tarefa, porque aqui, no Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita, você navega em ondas de luz.